Bom, chegamos às causas excludentes da responsabilidade civil no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. A saber, são as seguintes. Uma, quando o fornecedor comprovar, de novo, olha a inversão do ônus da prova aí, né? Primeiro, que não colocou o produto no mercado. Essa é a primeira causa excludente. A segunda é, quando o fornecedor comprovar, de novo a inversão, que o defeito não existe. E, finalmente, quando o fornecedor comprovar que a culpa é exclusiva do consumidor ou que a culpa é exclusiva de terceiro. Eu poderia analisar só essas três, mas eu não farei isso. Eu vou analisar essas três, eu vou analisar o caso fortuito, que também entra aí. Eu vou analisar as derivantes do caso fortuito, porque o caso fortuito ele pode ser caso fortuito interno ou pode ser caso fortuito externo. Eu vou falar do motivo de força maior e perceba, eu já falei da teoria do risco do desenvolvimento, que de certa forma também afasta a responsabilidade civil do fornecedor, né? Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar com cada uma dessas aí. Primeiro, vamos lá para a lei, para você visualizar que o que eu estou falando é verdade. Não, Renato não mente, não. Então, quais são as causas excludentes? 1, que não colocou o produto no mercado. 2, que embora haja colocado no mercado, o defeito não existe, inexiste. 3, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Eu trouxe aqui o caso fortuito e trouxe também o motivo de força maior. Legal. Renato, vamos colocar isso no papel, vamos começar a trabalhar com isso. Para não ter dúvida, Renato, quais são as causas excludentes da responsabilidade civil no CDC? Causas aqui. Excludentes da responsabilidade civil no CDC. Bom, elas vão estar no 12, parágrafo 3º e 14, parágrafo 3º. 12, fato do produto e 14, fato do serviço. Renato, qual a primeira causa excludente? Quando o fornecedor comprovar, deixa eu botar em caixa alta aqui, ó. Quando o fornecedor comprovar, aliás, não, com 2 pontos, para a gente ter aqui embaixo. 1, que não colocou o produto no mercado. Quando é que isso vai acontecer? Me dá um exemplo disso aí. Quando é que eu vou dizer que coloquei um produto no mercado, que eu estou tentando responsabilizar alguém, e ele vai falar, pô, mas não fui eu que botei isso aí no mercado, rapaz. Vai se entender com o outro. Sabe onde acontece isso? Produtos falsos. Produtos falsos. Você não vai identificar. Ah, Renato, mas quem é que vai comprar o produto falso? Quer dizer, vai lá no camelô, né, e vai comprar aquela camisa da Lacoste falsa. Na primeira lavada, aquele jacaré não pode ver uma água, ele desce a máquina de lavar pegando o jacaré, vai, pomba rola, vai embora. Você vai poder responsabilizar o dono da loja, o negócio assim, você vai falar, não, porque não fui eu que coloquei o produto no mercado. Só que, Renato, quando é que você vai fazer isso? Realmente, até pode ter umas feras que façam isso, né? Mas isso normalmente acontece com pessoas que são presenteadas. Você ganhou lá de amigo oculto do final do ano aí, a galera que está contigo, e aí você recebeu isso, você acreditando, né? Seu namorado, sua namorada te deu aquilo de presente, você de boa fé, vai e usa. Na primeira lavada perde e vai lá reclamar, né? Bobo. E vê isso. Então, um exemplo isso é de produtos falsos, né? Teve um caso grande que foi o do Microvlar. Há alguns anos atrás, surgiu um problema grande de um anticoncepcional que foi colocado no mercado e a empresa, em sua defesa, disse o seguinte: nós fomos roubados. Não fomos nós que colocamos esse produto no mercado. Mas pela teoria da guarda,
a quem compete a guarda de produtos ou serviços. Então, na verdade, se você tinha um produto que era o chamado placebo, que é o comprimidinho, mas que não tem o princípio ativo, né? Então, se você está vendendo aquele medicamento é o placebo. Aliás, você não está vendendo, você está produzindo, porque, em realidade, o que eles estavam fazendo? Eles estavam testando maquinário. Um novo maquinário chegou e ninguém vai testar maquinário com medicamento de verdade, porque senão é jogar dinheiro fora. Então, o que eles faziam? Vinha ali o medicamento, colocava dentro, aí embalava e levava, né? Ia fazendo isso cada um. Só que aí o maquinário, até você fazer o ajuste fino, botou errado, bota 1 milímetro para cá, bota 1 milímetro para lá, vai, aí, roda aí um lote. Aí rodou o lote. Só que esse lote que rodou, eles estocaram, ao invés de ter incinerado, e aí neguinho foi roubando. Ou roubaram os produtos e colocaram isso no mercado. Na hora que as pessoas começaram a engravidar, foram tentar responsabilizar a empresa, né? E aí a empresa disse, não, mas não fomos nós que colocamos o produto. Aí, pela teoria da guarda, a eles competia a guarda desse equipamento e vai. Bom, que não colocou o produto no mercado. Essa é a primeira, e o exemplo seriam produtos falsos. Legal. Qual é o segundo? Que o defeito inexiste. A segunda causa excludente é quando o fornecedor comprovar que o defeito inexiste, que não tem defeito. Ué, Renato, mas quando é que eu vou dizer que tem defeito quando a mercadoria não tem defeito? Gente, às vezes o manuseio daquele equipamento é muito complexo. Às vezes é difícil de mexer. E aí você acha que está quebrado, quando na verdade não está quebrado. O problema está entre a cadeira e o teclado ali contigo, né? Renato, e aí, cara, como é que faz? Bom, se não tem defeito, eu lembro da minha sogra uma vez que quebrou o DVD dela, né? Aí ela, pô, Renato, quebrou o DVD. Quando eu olhei atrás do armário, tava fora da tomada. Fico imaginando se ela tivesse pego o DVD, levava lá na loja e falava, quebrou. Não, minha filha, liga na tomada, não tem defeito, né? Eu lembro que assim que saiu o iPad também eu comprei, eu comprei um iPad, e quando eu comprei fiquei todo bobo, que foi o iPad 1, aconteceu uma coisa que foi, eu usei tanto que descarregou a um nível de resetar a bateria, eu nem conhecia isso, né? Resetou a máquina, e aí não adiantava você colocar no carregador, porque não voltava até onde tinha que voltar. Aí eu levei lá na Apple. Cheguei na Apple, aí, quebrou. Primeira vez, já deu uma carga de 24 horas. Você lembra que tinha esse negócio? Carga de 24, já deu a carga de 24 horas aí. Aí eles olharam e falaram, não, peraí. Aí apertaram o botão de cima, apertaram aquele botãozinho do meio, né, que é a tecla inteligente. Aí, acendeu a maçãzinha, falou, não, é que resetou a máquina. É só apertar esses 2 botões. Por mais risível que isso possa parecer, isso acontece pra caramba, né? Então, essa segunda causa excludente de responsabilidade, olha, não tem defeito, e isso é viável? Mas é imbecilidade do consumidor? Pode até ser, mas às vezes o fornecedor ele tem o conhecimento técnico daquilo, você não. Fica parecendo um amigo meu que ele fala contigo, parecendo que você já sabia da história que ele está contando. Você sabe como é que é, né? Aí eu falei isso para ele, não sei o quê. Eu falei, mas peraí, como é que aconteceu? É que eu discuti com a pessoa, aconteceu isso, e aí eu falei, obrigado. É a mesma coisa, a pessoa trabalha numa empresa 200 anos repetindo aquilo. Aí eu vou comprar com aquela empresa e o cara me fala como se fosse lógico. E como se eu fosse imbecil de não saber daquilo. Não, me contextualiza para eu conseguir chegar até ali. Né? Então, ainda que parta de uma deficiência, às vezes, de conhecimento do consumidor, o encargo não é do consumidor, o encargo é do fornecedor. A teoria do risco é do empreendimento, não é do consumo.
Então é o fornecedor que tem que cuidar de meios para orientar direitinho, para poder saber, passar para o consumidor todos os detalhes. Olha, gente, vira e mexe, eu dou treinamentos online e tudo mais. Aí tem muita gente que chega para mim e diz, pô, Renato, estou conseguindo acesso. Cara, eu entro no computador aqui assim, em filme, é assim que acessa, é assim que faz. A pessoa, pô, muito obrigado. Aquilo que era simples para mim pode não ser simples para o consumidor, para aquela pessoa que está treinando comigo, entende? Então tá bom. A segunda, o defeito inexiste. Então eu posso dar como exemplo aqui a questão do DVD, né? Do DVD que fora da tomada. Deixa eu escrever aqui, fora da tomada. Legal. E aí me faz refletir quem é que é um ser humano que agora, esse ano, ainda tem um DVD. Ainda tem um DVD. Mas tudo bem. Legal. Qual seria a terceira causa excludente da responsabilidade civil? Culpa do consumidor, culpa exclusiva do consumidor ou culpa exclusiva de terceiro. Então, vamos lá. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Não é de lei na tela de vocês. Sou eu mesmo que não estou conseguindo digitar. Culpa, agora foi. Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Legal. Eu vou até já aproveitar aqui, né, que eu estou sentindo que pode dar um chabu aqui. Eu vou botar caso fortuito, interno e externo, e finalmente motivo de força maior. Aí se a gente tiver um problema aqui na digitação até o final da aula, não tem problema nenhum. Renato, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é alguém, aliás, é o consumidor que resolve usar uma faca para limpar a geladeira. Legal, para tirar o gelo, né? Para limpar a geladeira. Aí o cara vai, pega a faca para raspar o gelo do congelador, fura a faca. Olha aí. Ah, Renato, esse seria um caso de culpa do consumidor? Sim. Então me dá um exemplo de culpa de terceiro, né? A que eu mais tenho visto no mercado, gente, de responsabilidade civil por culpa de terceiro, é a do kit de gás. Como assim o kit de gás? Eu estava conversando um dia com um consumidor que estava dizendo o seguinte para mim, falou, Renato, pô, eu comprei um carro, e por causa, você lembra da crise dos caminhoneiros, coisa e tal, aí ele falou assim, pô, eu botei um kit de gás no carro, porque eu precisava continuar me locomovendo, e eu passei um sufoco danado lá e tal, tudo bem, mas aí a gente tinha um cilindro, a gente tinha vários tamanhos, né, na hora da compra, pô, como eu rodo muito, eu pedi aquele cilindro monstruoso, né? E coloquei lá na mala. Como eu não tenho filho pequeno, como eu quase não uso a mala, para mim é até bom. Tá bom. Então ele colocou um cilindrão na mala. Tá bom. E o carro novinho. Aí ele foi fazer a revisão, e na hora da revisão, o mecânico disse assim para ele, tu vai ter que trocar o amortecedor traseiro e as molas. Aí ele falou, mas esse carro não tem nem 1 ano de uso. E eu ainda estou dentro da garantia. Aí eles, opa, então é mesmo. Então, realmente, se está dentro da garantia, a gente vai trocar. Aí, tudo bem, ele deixou o carro lá. Quando ele voltou, e aí trocou, eu falei, não, olha, infelizmente não. Por quê? Porque quando a gente abriu a mala, a gente identificou que tinha um cilindro. E esse cilindro é muito pesado. Quando o carro é criado, ele é criado para suportar um determinado peso. E esse peso superou muito aquele peso tradicional em que o veículo foi vendido. Ou seja, você alterou as características desse carro. Com isso, olha, me desculpa, mas você não tem garantia. Aí o consumidor, essa pessoa me procurou. Pô, eu não tenho? Eu falei, não. Por quê?
Aí, cara, foi culpa exclusiva tua. Você tinha que saber disso. Aí ele falou para mim assim, não, mas na hora que eu fui lá na convertedora para colocar o gás, ninguém também me avisou, porque se tivesse me avisado, eu tinha ou botado um outro amortecedor, teria reforçado. Aí eu falei, ó, então você está convencionando comigo de que a culpa não é do fabricante. Essa culpa pode ser de um terceiro, que é a convertedora que não te alertou. Pô, Renato, é isso mesmo, obrigado. Então seria, ó, o kit de gás um exemplo lindo de culpa exclusiva de terceiro. Você poderia colocar, ó, culpa de terceiro. No caso, quem é o terceiro? A convertedora. Pelo quê? Pela falha de informação. Ele não te informou direito. Legal, Renato. E agora, caso fortuito e força maior, né? Primeira coisa que você tem que saber é a diferença de caso fortuito para motivo de força maior. Então, olha só. Caso fortuito e força maior. Caso fortuito é o acontecimento deixa eu botar em letras maiores aqui, ó, imprevisível. Já a força maior, ela é inevitável. Não, já a força maior, ela é inevitável. Por que que eu coloquei aquilo ali, né? Por que eu sublinhei isso? Por que eu aumentei essa tela? Por que eu destaquei isso aí? Pelo seguinte, muita gente não sabe a diferença adequada de caso fortuito para força maior. Fala, é fenômeno da natureza, o outro é um negócio das pessoas, não sei o quê. Não, olha, a mola propulsora do caso fortuito está na imprevisibilidade, na imprevisão. Ou seja, se você pudesse prever aquilo que ia acontecer, você teria cuidado de meios para que aquilo não ocorresse. Você poderia fazer alguma coisa, sabe? O caso fortuito transita pela possibilidade de ação. Então, a pedra de toque está na imprevisibilidade. Já a força maior, a pedra de toque está dentro da inevitabilidade. Não há o que se fazer. Ainda que você pudesse prever, nada poderia ser feito. Aí esse é o chamado motivo de força maior. Então, veja, a greve dos caminhoneiros é um caso fortuito, porque se você pudesse prever que ia acontecer aquilo, poderia existir algo para se evitar. Eu costumo fazer uma brincadeira dizendo assim, os seres humanos já inventaram alguma coisa para acabar com isso? Se a resposta for positiva, sim, os seres humanos já inventaram alguma coisa para acabar com greve de caminhoneiro. Isso é caso fortuito. Por quê? Dá para você acabar com uma greve de caminhoneiro? Dá para você negociar com a classe, com a categoria, dá para você dialogar, dá para você aumentar o salário da categoria, quer dizer, está dentro do teu poder de ação, tem o que ser feito, e aí você vai lá e faz. Pô, lindo, entendi, tá bom. Então, o caso fortuito está dentro da ação. Então, como eu não tinha ciência que aquilo poderia acontecer, ou eu previ mal, aquilo é um caso fortuito. Sim, agora vem lá um furacão. Tem alguma ação que seja feita para evitar furacão? Tsunami? Não. Então, aquilo também é conhecido como fatos de Deus, são os fatos de Deus, né? O americano que fala assim, são os fatos de Deus, que o ser humano não tem poder de controle. Então, o motivo de força maior é aquele acontecimento absolutamente inevitável, ainda que previsível. Ah, tá. Então, o motivo de força maior, por óbvio, afasta do dever de indenizar, porque é aquele acontecimento inevitável. Ótimo. O que eu colocaria como exemplo de um motivo de força maior? Exemplo, um furacão. Pimba! Eu posso fazer alguma coisa? Um tsunami.
não dá o que se fazer. Já o caso fortuito, que transita pela previsibilidade, ele pode ser interno e ele pode ser externo. Vamos lá. Pô, vai ficar legal esse aqui. Estou usando o limitinho aqui para vocês. O caso fortuito interno é o acontecimento imprevisível, mas de consequência evitável. Em função do quê? Deixa eu até botar em razão do risco. Deixa eu ver se cabe. Do empreendimento. Do risco do negócio. Né? Então, veja, eu não sei a hora que... Vamos lá. Imagina aqui, caso fortuito interno. Um exemplo interessante. Bala perdida. Eu não sei a hora que um maluco vai dar um tiro para o alto e aquela bala pode entrar. Não, vamos fazer o seguinte, fortuito externo. Deixa eu digitar os dois, é que eu estou tenso aqui de repente travar meu teclado. Deixa eu já digitar que eu dou os exemplos direitinho, tá? É o acontecimento imprevisível, mas de consequência inevitável. Olha aqui, o interno é evitável, daí ele gera o dever de indenizar. Já o externo é inevitável, é esse que afasta do dever de indenizar. Então, pera lá. O que é o acontecimento imprevisível, mas de consequência evitável? Vamos aqui. Será que eu sou o administrador do consórcio do Maracanã, da Arena Corinthians, da Arena do Grêmio, e de repente sai uma briga. Veja, a briga é um exemplo de fortuito externo. A bala perdida são exemplos de fortuito externo. Por quê? Você não sabe a hora que aquilo acontece. Imagina que tu tem uma casa de festa infantil, sai uma briga, cadeirada, não sei o quê. Cara, será que você tinha que colocar um segurança ali, né, para uma casa de festa infantil, uma festinha de 1 ano só da família? Da mesma forma, eu estou tendo aula, vem uma bala perdida e me atinge. Será que eu posso responsabilizar o colégio? Isso é um problema de segurança pública. Um assalto no coletivo, um assalto no ônibus. Será que eu posso responsabilizar a empresa de ônibus? A jurisprudência já diz que não. Legal. Agora, uma briga dentro de um estádio de futebol é caso fortuito, mas fortuito interno. Um outro caso interessante é o assalto naquelas dependências do caixa eletrônico. Assalto a gente não sabe a hora, mas ali, pelo caixa eletrônico, é fortuito interno. O extravio de cartão de crédito. Sumiu o cartão de crédito, aí o funcionário do correio ou do banco usou o cartão. Isso é fortuito, que é o roubo, mas fortuito interno. E gera o dever de indenizar. Sabe? Você está dentro de uma faculdade, vamos dizer assim, alguém te assalta dentro da sala de aula. Fortuito interno. Alguém pega teu filho no colégio e leva embora, fortuito interno. Então, o fortuito interno, você não sabe a hora, mas a consequência pode ser evitada em função do risco do teu negócio. Você tem um guarda-móveis, aí deu uma chuva, e é um bairro que enche pra caramba. Por que tu não colocou isso no alto? Você vai abrir um baile funk, será que vai ter briga? Vou abrir um estádio de futebol, eu sou administrador do negócio, será que vai ter briga? Tá vendo? Então, o caso fortuito interno é uma espécie de fortuito, mas que gera o dever de indenizar por causa do risco do negócio.
Se você vai abrir um baile funk, você vai ter lá a diversão das pessoas, mas você tem que colocar segurança. Legal? Então, o fortuito interno, embora seja fortuito, ele gera o dever de indenizar. O caso fortuito externo, não, é esse que afasta do dever de indenizar. Para a gente encerrar esse nosso encontro, eu queria falar o seguinte, uma evolução jurisprudencial. Escreva lá. Nossa jurisprudência veio evoluindo ao ponto de consagrar que, na hipótese de um caso fortuito externo se apresentar de forma recorrente, o mesmo poderá se transformar em fortuito interno, gerando com isso o dever de indenizar. Eu disse para vocês que o assalto no ônibus é um fortuito externo. Eu disse para vocês que a briga na casa de festa infantil é um fortuito externo. E se toda semana nego brigar naquela casinha de festa, hein? E se aquele assalto for recorrente? O dia que você viajar aqui para o Rio de Janeiro, você vier aqui no Rio de Janeiro, se você não for daqui da cidade, tem um lugar lindo que eu recomendo que vocês venham conhecer. O lugar chama Faixa de Gaza. Sensacional, que o que mais acontece é assalto. Será que um assalto num ônibus da Faixa de Gaza, isso aí é considerado fortuito externo, no meu modo de ver? Não. Por quê? Porque na hipótese da reincidência do fortuito externo, às vezes ele deixa até de ser fortuito, porque ele passa a ser previsível. Mas como eu não sei a hora certinho que vai acontecer, eu continuo dizendo que é fortuito. E continuo dizendo que a reincidência do fortuito externo transformou aquele fortuito externo em fortuito interno, produzindo assim o dever de indenizar. Essas são as causas excludentes da responsabilidade civil. Você, como estudioso do direito, o que você tem que fazer? Diante de uma questão, diante de uma situação de vida, que você quer isentar a responsabilidade civil do fornecedor, olhe para o artigo 12, parágrafo 3º, na hipótese de produto. Olhe para o artigo 14, parágrafo 3º, na hipótese de serviço, e ache uma das hipóteses. Só assim você isentará o fornecedor de responsabilidade civil. Bom, vamos dar uma olhada agora na jurisprudência, né? O que a jurisprudência está falando sobre isso, e é muita coisa que a gente tem pensado aqui para poder estar trabalhando. Renato, vamos embora. Informativo 656. Informativo 656 do STJ. Banco não é responsável por fraude em compra online, paga via boleto, quando não se verificar qualquer falha na prestação do serviço. Gente, outra questãozinha de prova clássica aí que deve... Renato, você acredita nessa questão de prova? Acredito com ênfase, tá? Acredito demais. Por quê? Porque é o tal do golpe do boleto bancário. Golpe do boleto bancário. Você recebe um boleto bancário em casa, vai até o banco, faz o pagamento acreditando de boa fé que aquele é o fornecedor principal, mas não, foi um cracker que entrou, que conseguiu seus dados e tudo mais. Eu tive uma oportunidade que é estar no Tribunal de Justiça, conversando com juízes, desembargadores sobre o tema, e a gente começou a ter um papo, a debater sobre esse assunto tão delicado, né? E vamos lá, imagina que por que eu digo cracker, não hacker, né? Porque a cultura hacker, ela é até uma cultura interessante, que é de colaboração. O hacker, ele não invade o sistema, o hacker, ele não produz o dano, muito pelo contrário. O cracker não, o cracker é o cara que craqueia, né, que causa esse dano. Ele invade a sua intimidade, invade o seu cotidiano e causa dano. Então, imagina que eu te mandei um e-mail, eu sou um cracker, né, eu te envio um e-mail um dia, ou então você, navegando pela internet, entra num determinado site e clica em uma determinada tela. Me parece que é impossível de você navegar durante um dia pela internet, se o teu computador não for seguro, sem você ser contaminado.
né? É muito complexo. Então, veja, um cara cria lá um sistema que consegue captar seus dados, porque você clica ali oferecendo alguma coisa ou adquirindo outra. Será que você pode responsabilizar o fornecedor em função disso? Quer dizer, você clicou no seu computador e um vírus plantou ali dentro do computador. No dia que você tem que pagar uma conta, esse vírus acorda. E na hora que você pede para imprimir o boleto, o vírus vai e joga o número do cracker. E aí, na hora que você faz o pagamento, quem sofre é você. E aí, no tribunal, o pessoal discutia, será que é justo você responsabilizar a empresa que não participou disso? Foi o consumidor que gerou o boleto. Foi o consumidor que recebeu o boleto falso de alguém. O que a empresa tal tem a ver com isso? Eu sei que isso dói pra caramba, que vocês gostariam de repente, uma resposta diferente, mas não é assim. Simplesmente não é assim que funciona. Não teve nenhuma participação negativa por parte do fornecedor ou positiva. Eu acho até que a gente pode evoluir a um ponto, quando a segurança das transações evoluir um pouquinho mais, de você criar uma transação mais segura, mas você atribuir a responsabilidade, está difícil, porque realmente a empresa não teve participação. E até agora, olha aí o informativo 656, estão decidindo desse jeito. O banco, então, não é responsável por esse boleto falso. Informativo 651. É possível a convenção de prazo decadencial para utilização de diárias adquiridas em clube de turismo. Você já viu, isso também pode cair, por isso até que eu estou trazendo, você já viu esse tipo de empresa que tem um clube de turismo, por exemplo, você paga por mês para poder utilizar a rede credenciada de hotéis durante um determinado tempo, né? Olha, você pode utilizar a rede tal, você tem tantas diárias por ano. Mas se você não usar, você perde as diárias. E aí tinha gente que às vezes tinha acumulado, né, 2, 3, 4, 5 anos e ia questionar, né? Peraí, e aí, como é que fica? O informativo diz que é lícita essa cláusula contratual em que você convenciona um prazo decadencial, 1 ano, 2 anos, para você usar. Se você foi bem informado, a gente também não pode infantilizar o consumidor. Vamos nessa. Informativo 656. Inviável a manutenção do ex-empregado como beneficiário do plano de saúde coletivo após a rescisão contratual da pessoa jurídica. Então, imagina que você trabalha comigo e você tem um determinado plano de saúde. Vamos supor que a gente tem aqui a Unimed, você é meu funcionário, trabalha aqui no meu escritório e você tem a Unimed. Aí você sai daqui por algum motivo, você sai e não está trabalhando mais comigo. Você é um ex-funcionário. Mas você sabe que, dependendo do tempo que você trabalhou, você pode ficar em até 2 anos vinculado ao mesmo plano de saúde, né? Isso está dentro da lei de 1998 dos planos de saúde. Tá bom. Só que aí 1 ano se passou e a gente trocou de plano de saúde. A gente saiu da Unimed e foi para a 1000. Só que você ficou chateado, você foi cientificado, você sabia que você podia migrar para a 1000 junto com a gente, mas você adorava a Unimed. E aí você quis entrar com um processo contra o plano de saúde para forçar a sua manutenção. Olha aí, dia 17/9/2019, a ministra Nancy Andrighi e sua turma, que é a terceira, por unanimidade, julgou dizendo que é inviável essa manutenção. Tá bom? Agora, eu vou separar 2 casos dentro da responsabilidade civil nas relações de consumo que eu queria pensar e conversar, porque são situações pontuais e que mudam a vida da gente. Primeiro, responsabilidade civil do comerciante. Trata-se de uma modalidade diferenciada de responsabilidade. Por quê? Anotem lá, responsabilidade civil do comerciante. O comerciante não responde
pelo fato do produto. Eu repito, o comerciante não responde pelo fato do produto. O comerciante não responde pelo fato do produto. E, Renato, o comerciante não responde pelo fato do produto? Não responde pelo fato do produto. Ué, mas a responsabilidade não é solidária? Por isso que eu dividi a nossa matéria em vício e fato. Como assim? Nós aprendemos que diante do vício adota-se um chamado princípio que nós chamamos de princípio da solidariedade. Todas as partes responderão solidariamente por eventuais vícios produzidos. Então, teve um vício, responde solidariamente. Então a televisão quebrou, Renato. Sim, você pode processar a Sony e você pode processar a Ricardo Eletro. Por quê? Porque pelo vício, a obrigação é solidária. Ué, se for fato não é não, eu acabei de ditar para você. O comerciante não responde pelo fato do produto. E agora você vai falar para mim, mas Renato, por quê, hein? Vamos dar uma olhada no artigo 13 para poder entender um pouquinho melhor? Vamos lá. Deixa eu pegar minha canetinha, vai ficar bonitinho aqui também. Spotlight, pronto, olha aí. Vamos nessa. Artigo 13. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando... por que eu ditei que o comerciante não responde pelo fato do produto? Olha o que a lei está dizendo. Que o comerciante é igualmente responsável quando... Então, o artigo 13 está dizendo que o comerciante ele só vai ser responsabilizado em algumas hipóteses, mas nos termos do artigo anterior. Aí o que gera a seguinte dúvida. O que diz o artigo anterior? É o artigo 12 que fala de fato do produto. O artigo 12 vai falar assim... Aliás, o artigo 12 a gente já estudou, fala de fato do produto, que é o produto que causa dano. Só que o artigo 13 diz que o comerciante só responde pelo artigo 12 em algumas hipóteses. Se ele só responde em algumas hipóteses, eu imagino que o comerciante não responde pelo fato do produto apenas em algumas hipóteses. Então, pera lá. A minha televisão explodiu e me feriu, isso não é vício do produto, isso é fato do produto. E se é fato do produto, eu tenho que acionar o fabricante, não posso acionar o comerciante. Por quê? Porque o artigo 13 diz que ele não responde pelo fato do produto. Que o meu professor fez eu escrever que o comerciante não responde pelo fato do produto. É isso aí. Caceta, essa eu não sabia não. Pois é, fica esperto. Se liga nessa, meu parceiro. Mas diz que tem algumas hipóteses que ele responde, não tem, Renato? Tem. Quais são as hipóteses que excepcionalmente o fornecedor vai responder? Bom, aí vamos nessa. Ele vai responder pelo fato do produto quando, o fabricante não puder ser identificado, o produto for fornecido sem a identificação de quem fabricou, acaba sendo a mesma coisa, né? Só tem uma diferença aí, que a primeira é para produtos normais, a segunda é para produtos in natura, né? Você compra uma jaca, quem fez a jaca, né? Então, em ambos casos, é quando você não identifica quem fabricou. Terceiro, não conservou adequadamente os produtos perecíveis. Então, peraí, o comerciante não responde pelo fato do produto, a não ser, salvo quando você não identificar quem foi que fabricou aquilo, ou quando esse fornecedor não conservar adequadamente o produto perecível. Pelo amor de Deus, não esqueça disso. Aí um aluno falou para mim no outro dia assim, não, Renato, posso esquecer? Não. Eu falei, não, cara. Aí ele falou assim, me diz aí, na prática, o que eu perco com isso? Aí eu falei assim, cara, a maior perda que você vai ter é a seguinte, imagina aqui que você comprou um telefone e foi usar, e na hora que você estava usando, o telefone explodiu e feriu o teu tímpano. Vício ou fato do produto? É fato. Quanto é que você pediria pelo seu tímpano? 1 milhão eu ia pedir pelo meu tímpano. Tá bom. E aí você ia processar quem? Na dúvida eu processo todo mundo. Tá bom. E atribuiu o valor da causa de 1 milhão.
Sabe quanto é que estão pagando aqui no Rio de Janeiro? Não sei nos outros estados, aliás, sei, mas eu vou usar uma média, por um tímpano rompido, 20 mil, 25, às vezes por morte tu vê 50 mil, 70 mil. Então vamos ver que o cara rompeu o tímpano e vai ganhar 25, 30 mil reais de indenização. Legal? Tá bom. Esse processo não vai no juizado, esse processo vai numa vara civil, vai ter que ter uma prova pericial para saber o nível de rompimento, se perdeu a audição total, se foi audição parcial, agrava, volta, recurso especial, extraordinário, canto dos infernos, desce. Quantos anos leva um negócio desse? 5 anos, molinho leva. Molinho. Se tiver um advogado no outro dia lá, do outro lado combatente, não sei o que, lá, vai levar um tempo. Tá bom. E aí? Bom, aí chega no final, o processo vai ser procedente, 30 mil reais contra o fabricante, e o advogado, que trabalhou 5, 6 anos no processo, faz jus à sua sucumbência, que pode ser de 10% do valor da causa. Pode ser que o juiz dê da condenação, mas pode ser que dê da causa. Já pensou, tu ganha 30 mil e perde 100, já que tu atribuiu o valor da causa de 1 milhão? É isso que pode, de repente, acontecer. Na prática é isso que acontece? Não, na prática, às vezes, o juiz mitiga, sucumbência recíproca, não sei o quê, mas que pode. Né? Que pode. Então, cuidado, essa responsabilidade civil do comerciante é uma responsabilidade que merece uma atenção especial e está sendo dada aí. Beleza? Tá bom. Renato, mais o quê? Vamos lá. Uma nova responsabilidade aqui, que é a responsabilidade civil dos profissionais liberais. Também tem relação de consumo, só que eu precisava fazer algumas pontuações para vocês. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, porque no que diz respeito aos advogados, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, cuidado aí, que com relação aos advogados não se aplica o CDC. Renato, de onde é que tu está tirando isso? Eu vou fazer o seguinte, para não ter dúvida, tá, gente? Eu vou entrar aqui no site do STJ, tá? Estou no site do STJ, vou jogar aqui, ó, jurisprudência. Legal? Jurisprudência. Em jurisprudência, eu vou fazer o seguinte, teses. Cadê as teses aqui, ó? Informativo, teses de direito do consumidor, cadê aqui? Aqui, jurisprudência em teses, tá? Se eu chegar aqui, eu não vou por edição, eu vou por ramo do direito, aí vou pegar aqui, ó, direito do consumidor, visualizar, vai aparecer uns livrinhos, tá? Eu recomendo que vocês leiam esses livrinhos depois. Vamos no primeiro livrinho, que é a edição 39, tá vendo? A gente tem essas 3 edições aqui. Eu vou logo na primeira, tá? E vamos na 10ª tese. Não, deixa eu ver se é a 10ª. Não. Deixa eu ver se é a 9ª, 8ª. Aqui, ó, é a 8ª tese. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre advogados e clientes, a qual é regida pelo Estatuto da Advocacia. E a gente tem esses acórdãos, essas decisões monocráticas que falam sobre o tema, beleza? Então é com base aqui, no Jurisprudência em Teses, que eu estou fazendo essa afirmação para vocês. Volta para cá. Beleza. Renato, então, no caso dos profissionais liberais, como é que eu vou agir? Tirando o caso dos advogados, que tem legislação própria, você não vai aplicar o CDC. Como é que funciona? Olha, o artigo 14, parágrafo 4º, vai dizer que a responsabilidade civil dos profissionais liberais ela é de ordem subjetiva. Ou seja, se você quiser responsabilizar um profissional liberal, você tem que provar a culpa desse profissional liberal. Mas quais são as observações? Se a gente quiser a responsabilidade da pessoa do profissional liberal, se eu quiser responsabilizar a pessoa do profissional liberal, eu vou ter que provar a culpa dessa
pessoa. Se ele estiver ligado a um hospital, se ele estiver ligado a uma empresa, a empresa responde objetivamente. E se eu quiser responsabilizar o médico, o contador, o profissional liberal, eu vou ter que provar a culpa desse profissional. Legal? Tá bom, volta para mim. Então, já estou esperto aqui, sabendo da questão da responsabilidade civil dos profissionais liberais. E para a gente fechar esse tópico relativo à responsabilidade civil nas relações de consumo, eu tenho que fechar essa aula aqui, fechar esse tópico, fechar essa matéria, falando dos prazos. Quais são os prazos prescricionais e quais são os prazos decadenciais quando a gente discute direito do consumidor, responsabilidade civil. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos conversar sobre prescrição e decadência. Esse é o próximo tópico. Prescrição e decadência. Como é que você vai trabalhar esse tema, prescrição e decadência? Você vai ter que fazer o seguinte: toda a nossa matéria é dividida entre vício e fato do produto. Então, o que o legislador fez? Tá? Ele fez o seguinte, vamos lá para a tela. Usou essa divisão e fez assim: eu tenho a prescrição e tenho a decadência. Olha o que o legislador falou. Olha só, toda vez que eu estiver diante do fato, corre a prescrição. Toda vez que eu estiver diante do vício, corre a decadência. Então vamos lá, minha televisão parou de funcionar. Isso é um vício ou é um fato? É um vício. Bom, se é um vício, corre a decadência ou corre a prescrição? Bom, se é um vício, corre a decadência. Legal. Essa televisão explodiu e me feriu. Isso é um vício ou é um fato? Um fato. Então corre a decadência ou corre a prescrição? Aí já corre a prescrição. Legal. A prescrição, ela encontra previsão no artigo 17 do CDC, tá? 27 do CDC. Já a decadência, ela está no artigo 26. E eu vou fazer o resumo disso aqui agora. Legal. Qual o prazo prescricional? 5 anos. E qual o prazo decadencial? 30 e 90 dias. Vejam, por que eu estou desde o começo do treinamento falando vocês têm que saber a diferença de vício para fato? Olha, gente, não dá para esquecer. Vício é uma coisa, fato é outra. Por que eu falei tanto? Porque se você não souber a diferença de vício para fato, você não sabe se o teu direito está prescrito ou se o teu direito está caduco. O teu prazo prescricional é de 5 anos e o teu prazo decadencial é de 30 e 90 dias. Renato, 30 e 90 dias para quê? 30 dias, gente, é para produtos não duráveis. Gênero alimentício, em geral. Ah, tá. E os 90 dias? Bom, por óbvio que seriam agora os 90 dias para produtos duráveis. Uma televisão, uma geladeira, um ar-condicionado, um carro. Então, pera lá. A minha televisão parou de funcionar. Isso é um vício ou é um fato? Ah, é um vício. Então, corre a decadência. O tema está no artigo 26 e eu tenho 30 ou 90 dias. 30, estou falando de gênero alimentício, 90, os outros. Tá legal. Renato, e se a televisão explodiu e me feriu? Aí não é vício, aí eu estou diante do fato, não corre a decadência, vai correr a prescrição e o prazo prescricional ele é de 5 anos. Aí você vai me perguntar assim, Renato, quando é que começa a correr o prazo? Qual o início da contagem do prazo prescricional e qual o início da contagem do prazo decadencial? Ó, se eu estiver falando de produção de dano, eu estou falando de prescrição e aí será o momento do dano. Então eu comprei uma televisão, ela explodiu, eu tenho 5 dias, porque isso foi fato, e os 5 dias não vão começar a correr de quando eu comprei a televisão. Os 5 dias eles vão começar a correr de quando a TV explodiu. Tá bom. E se for vício? Aí a palavra mais bonita do direito é depende. Depende se foi vício aparente ou depende se foi vício oculto. Se o vício ele foi aparente,
ou seja, aquele vício de fácil identificação, diferente do vício de difícil identificação, quer dizer, um vício que se manifesta em momento posterior. Claro que se o vício é aparente, de fácil identificação, eu tenho que ter um início de prazo. Agora, se o vício é difícil de você achar, que você só vê lá na frente, aí o prazo tem que ser outro, tem que começar lá da frente. Então tá, vamos lá. Vício aparente é aquele de fácil identificação. Na hipótese de vício aparente, o prazo de 30 e 90 dias ele vai começar a correr quando? Do momento da entrega, do recebimento do bem. Então eu recebi o bem, está valendo os 30 e 90 dias. Ah, Renato, e se o vício for oculto, ele surgir daqui a 6 meses? Bom, aí o momento vai ser o da identificação desse vício. Bom, Renato, vamos ver se eu aprendi isso aqui direitinho. Eu comprei uma televisão, tem relação de consumo. Ah, essa televisão explodiu e me feriu, tem direito básico, agora vamos ver o prazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos ver isso, né? Os artigos da lei consumerista. E aí eu chego, vamos ver se eu estou no prazo aqui para entrar com a ação, já que essa televisão explodiu e me feriu. Legal, explodiu e me feriu. Qual é a decadência ou a prescrição? Prescrição. Qual o prazo prescricional? 30, 90 ou 5 anos? 5 anos. Quando é que começa a correr o prazo para eu poder processar essa empresa que me vendeu uma televisão que explodiu? De quando eu comprei ou de quando ela explodiu? Do momento do dano, do momento da explosão. Pô, Renato, maneiro. Então, se eu estiver falando de decadência, aí eu estou falando do artigo 26, aí eu tenho 30 e 90 dias. Se for vício aparente, eu começo aqui. Se for vício oculto, lá da frente pô, Renato, me amarrei nesse papo. Eu falei, por quê? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar meu Opala 74 e vou falar, ó, vício oculto, está oculto desde 1974, quando foi essa semana, bateu biela. Não sei nem o que é isso mais. Você tem 30 dias para consertar. Se não consertar, eu quero outro Opala. Ih, o Opala não tem mais. Então me dá um de mesmo nível técnico. Quer dizer, a pergunta que se apresenta é a seguinte: será que não tem nenhum limite para a argumentação de vício oculto? E a resposta será sim. O limite para a argumentação de vício oculto será o término da vida útil. Todo produto tem um tempo de existência. Você cria um produto, tem uma data para começar e tem uma data para acabar. Então você tem que criar aquele produto. E qual a data que ele vai acabar? Qual é o tempo de existência? Uma geladeira não vai durar a vida toda, o Opala não vai durar a vida toda, um celular não vai durar a vida toda. Então, o limite para a argumentação de vício oculto será o término da vida útil. Má notícia. Você precisa de uma prova pericial para poder levantar isso, se acabou a vida útil, se não acabou, e assim vai. Ah, Renata, então no juizado fica complicado, né? Às vezes no juizado pode ficar complicado. No entanto, eu vou trazer aqui um alerta para vocês. Renato, dá para fazer alguma coisa? Dá. Olha aqui. É bom vocês anotarem isso agora, tá? Deixa eu botar aqui. Deixa eu voltar. O decreto 281 de 97 é a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e aqui estabelece as regras gerais para a aplicação de sanções administrativas no CDC. Por exemplo, quando o PROCON gera uma sanção administrativa, quando um órgão produz uma sanção de ordem administrativa. Olha aqui no decreto o artigo 13, inciso 21. Serão consideradas ainda práticas infrativas na forma do dispositivo da Lei 8.078 de 90, que é o CDC. Deixar de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou a importação do produto. E, caso cessadas, de manter a oferta de componentes e peças de reposição por período razoável de tempo, nunca inferior à vida útil do produto ou do serviço. Então, é a vida útil que é o caminho, que é isso que eu estou mastigando para vocês. Tá legal. Onde é que eu consigo achar algo que me ajude para eu não precisar de uma prova pericial e consiga identificar o período de vida útil presente para vocês?
legislação do imposto de renda, anexo 3, porque lá vem mostrando o período de depreciação dos bens no momento do imposto de renda. Então, pega esse link aqui, normas, receita, fazenda, gov.br, vai aqui, tenta bater uma fotinho disso, vai te dar o trabalho de você conseguir isso aqui, mas lá o que você vai encontrar, né? Para não discutir a questão da perícia. Olha aqui, ó, edificações, período de vida útil, a taxa de depreciação anual, vasilhames, garrafões, garrafas, obras de borracha, obras de couro, caixotes, caixas, engradados, tapete, barril, tá tudo aqui. Aqui eu tenho a vida útil e aqui eu tenho a depreciação. Você pode ter certeza que isso vai ajudar monstruosamente na hora de você resolver um caso de responsabilidade civil nas relações de consumo. Bom, então vamos lá. A gente tem ainda alguns tópicos muito importantes de direito do consumidor, que toda hora no concurso cai uma questãozinha daqui, cai uma questãozinha de lá, e eu vou dizer uma coisa para vocês, poucas vezes eu fiz um treinamento tão completo como esse que a gente está desenvolvendo aqui. Está sendo um prazer, está sendo uma experiência diferente e muito feliz de poder estar trabalhando com vocês nessa modalidade, desse jeito, e que eu sinceramente, eu estou acreditando que o futuro está muito por aqui, né? O futuro está bem dentro desse formato, dentro desse estilo de aula, e eu sou um entusiasta, né? Quando é que eu pensei que eu ia poder tá gravando de casa, do escritório, de algum outro lugar? É motivo de espanto, né, e orgulho. Então vamos lá. Bom, tema agora orçamentos, né? Orçamentos. Quando você faz a aquisição de um serviço, né, normalmente tem que ser feito um orçamento para poder saber quanto que custa e tudo mais. Renato, desculpa, deixa eu levantar a mão aqui. Pois não. E não é assim, não. Porra, peraí. Se eu contratei o serviço, o cara não tem que me dar o preço? Não, cara. Muitas vezes o fornecedor ele pula essa etapa, né? Eu já vi isso acontecendo com muita frequência nessas empresas assim de manutenção de veículos, né? Você vai trocar o pneu, você vai trocar a roda, vai fazer balanceamento, alguma coisa assim. Eles fazem sem avisar, né? Uma vez eu fui trocar um pneu, aliás, 2 pneus, né, dianteiros, aí tem aquele negócio do rodízio, né? E eu falei, ó, troca esses 2 pneus, passa esses da frente para trás e bota esses aí e tal, não sei o quê. Tá bom. E deixei lá. Ele falou, ó, daqui a 1 hora você passa aí. Eu falei, legal. Quando eu voltei, ele me apresentou a conta, e a conta dava quase o dobro daquilo. Aí eu falei, mas peraí, o pneu eu vim aqui, porque tinha promoção do pneu assim. Não, mas teve que fazer o alinhamento, balanceamento e a cambagem. Senão a gente não dá garantia do pneu. Falei, bom, primeira coisa é o seguinte, se eu quiser pegar esse pneu, botar na mala do meu carro e levar. Ah, não, a gente só vende se fizer o balanceamento, alinhamento, cambagem. Bom, então o primeiro problema identificado aqui é a venda casada. Condicionar no fornecimento de produto ou serviço, fornecimento de outro produto ou outro serviço, me desculpa, velho, mas isso aqui é a venda casada. Ponto. Ainda que não fosse, por que tu não me avisou? Por que você não fez o orçamento para eu te autorizar a fazer isso ou não? Agora está feito. Como é que eu faço? Como é que eu faço para desfazer o que você fez? Aonde na lei isso vai estar? Bom, eu vou ter o artigo 40, que vai estar falando sobre o critério de orçamento, a validade de um orçamento, em linhas gerais, o que acontece quando eu faço um orçamento. Vamos lá. Tema agora, orçamento. Orçamento. Bom, primeiro tópico. O fornecedor de serviço será compelido a entregar. Compelido não, obrigado, né? Melhor. A entregar
orçamento prévio ao consumidor. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, validade. Qual a validade do orçamento? 10 dias. Ah, Renato, início desses 10 dias é o momento do recebimento por parte do consumidor. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor, ficar só numa linha. Recebimento por parte do consumidor. Legal. Bom, Renato, esse documento ele é fixo, ele é imutável, não sei o quê, não sei o que lá. Não. Esse documento pode ser alterado mediante livre negociação. Aliás, eu não vou botar nem como item, eu vou botar como observação só. Observação. No caso do orçamento, esse documento ele pode ser alterado mediante livre negociação. Esse é o tratamento jurídico do orçamento, tá bom? Ah, Renato, e se tiver um acréscimo, né? Imagina que eu fiz um orçamento e o fornecedor aumentou alguma coisa aí. Você vai botar assim, ó, não existe a obrigação do consumidor arcar com eventuais acréscimos deixa eu complementar. Acréscimos não previstos contratualmente. Se você não contratou isso, não tem que falar de acréscimo. Beleza? Esse é o tratamento jurídico do orçamento. Fique esperto que isso aí vira e mexe cai, tá? Vira e mexe cai essa questão. Legal. Renato, vamos dar uma olhadinha no artigo 40 para ver se isso é verdade mesmo? Só se for agora. Olha aí, orçamento, artigo 40. Aqui, ó. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando. Aí vem, né, a mão de obra, os materiais, os equipamentos, quer dizer, tudo que foi gasto, né, durante essa obra. As condições de pagamento, as datas de início e término, as condições gerais do orçamento. Então, vou começar essa obra no dia tal, vou terminar no dia tal, inclui o material tal. Ah, tá. E qual o prazo de validade? Aqui, ó, 10 dias. Tá? E conta de quando? Do recebimento do consumidor. Agora me diz, esse orçamento obriga? Sim, mas ele pode ser alterado? Beleza. Então, obriga, o fornecedor obriga o consumidor, está ali, mas ele pode ser alterado mediante livre negociação. E o consumidor vai responder por algum acréscimo, como foi o meu caso? Não, o consumidor não responde por qualquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviço. Então, você vai contratar um terceiro para fazer. Não, você vai ter que... Não, está no meu orçamento isso aqui. Beleza. Então, tema orçamento, está aqui. Mas qual? Cobrança de dívidas. Esse vale a pena um quadro aqui específico para falar sobre ele, porque é muito, muito, muito importante. Vamos lá. Eu vou salvar isso aqui e vou limpar tudo para poder falar especificamente da cobrança de dívidas. Gente, esse é importantíssimo. Saber isso é a base da nossa história aqui. Vamos lá. Essa aqui, ó, cobrança de dívidas.
Legal, cobrança de dívidas. Quando eu falar de cobrança de dívidas, pessoal, vocês têm que ficar ligados ao seguinte: o artigo 42, caput, fala da cobrança abusiva. O artigo 42, parágrafo único, já é diferente, ele fala da cobrança indevida. Ligou a Siri ali agora, eu estava falando, e quando eu falei alguma coisa, ela começou a falar comigo. Tá bom, fala da cobrança indevida. Qual é a diferença, né? Bom, esse artigo aqui, que é o 42, ele regula a questão da cobrança de dívidas. Tudo bem. Só que existe um exercício regular de um direito, que é a possibilidade do consumidor ser cobrado em função de um eventual inadimplemento. No entanto, quando o fornecedor expõe o consumidor a ridículo, ou faz qualquer tipo de ou coloca ele em qualquer tipo de situação constrangedora, né? Ou ameaça, isso não é o exercício regular de um direito. Desculpe. Isso, na verdade, é um abuso de direito. Então, peraí. Lá no artigo 187 do Código Civil, a gente chama de ilícito objetivo, é o chamado abuso de direito. Quando eu falo de abuso de direito, eu falo do rompimento da linha limítrofe que divide o exercício regular do abuso. E qual é a linha limítrofe que divide o exercício regular do abuso? Um limite de ordem social, econômica ou de boa-fé ou bons costumes. Nesse caso, quando eu estou expondo alguém a ridículo, eu estou rompendo uma ordem social, tá? Eu, socialmente, em sociedade, eu estou expondo aquele integrante. Quando eu coloco na internet, às vezes, fulano me deve dinheiro, não sei o que lá. Eu vi no outro dia uma ideia sensacional de um síndico. Eu adoro síndico que acha que é dono do prédio. Eu tenho uma sala comercial no centro que isso acontece. O síndico acha que é o dono do prédio. Toda hora eu brinco com ele. O cara, não é esse agora que eu odeio, eu estou falando de outro. Um síndico que acha que é o dono do prédio, ele, no intuito de reduzir a inadimplência, ele teve uma ideia incrível. Ele falou assim: eu vou afixar os nomes e as unidades que estão em aberto e ao lado os meses em aberto. Com isso, a pessoa vai se sentir mal com qualquer negócio, vai correr aqui para pagar. Não é relação de consumo, aqui não se aplica o CDC, mas é um tipo de situação que você altera uma ordem social. Sabe? Você expõe socialmente aquela pessoa a ridículo. É um constrangimento. A questão da ameaça, né? O cara vai, se não pagar, vou acontecer. Está ameaçando. Se você tem um crédito, processe. Coloque o nome no SPC, no Serasa, se valha dos meios conducentes para receber essa dívida. Então, veja, aqui, às vezes, a dívida é lícita, realmente é devido por parte do consumidor, aquele crédito, aquele débito ali, e sem prejuízo disso, ele vai ter direito a danos morais. É aquele consumidor que recebe 92 ligações no mesmo dia, fazendo a cobrança dele. Note, e eu estou trabalhando com a hipótese da dívida existente, tá? Aí um cara falou para mim: mas porra, também não quer que cobre? Eu falei: cara, vamos pensar o seguinte, será que a inadimplência não faz parte do negócio, não?
eu estava vendo aqui, né? Eu fiz um treinamento no outro dia, e aí muita gente se inscreveu, muita gente saiu e tudo mais, mas aí eu tive uma margem percentual de desistência. Para mim deu 1,32% de desistência. Aí eu fiz outro evento, aí deu 1,32% de desistência. Aí eu fiz outro evento, deu 1% de desistência. Aí teve outro dia que deu 1,5% de desistência. Cara, lá pro 10º evento, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, a gente tem uma média de 2%, vamos dizer, vamos jogar para cima. Então, isso faz parte do negócio, é do jogo. Tem gente que desiste, tem gente que segue. A inadimplência transita por aqui, sendo que o fornecedor ainda faz uma coisa, ele joga, ele transfere para os outros consumidores o valor da inadimplência. O que ele faz? Ah, está tendo uma inadimplência média de 2%? Vamos cobrar, vamos mandar isso aqui para o jurídico, mas aumenta aí o preço do produto em 2%, que aí a gente não tem risco. Mas o cara, sabe, só quer lucrar. E não é por aí, tem que ser razoável. Então, você tem o direito de cobrar, isso não paga, manda mesmo para o jurídico, processa, portas adentro, penhora, faz o que tu quiser. Mas não ameaça, não expõe a ridículo a pessoa. Ok? Legal. O artigo 42 fala sobre isso, só que o 42, parágrafo único, fala da cobrança indevida. Qual a diferença da cobrança abusiva para a cobrança indevida? A cobrança abusiva configura abuso de direito, eu exponho o consumidor a ridículo, rompendo uma ordem social. Já a cobrança indevida, eu nem te exponho a ridículo, mas eu cobro mais. Você devia 10, eu te cobro de novo. Ou então eu cobro 20 e você devia só 10. O que o Código de Defesa do Consumidor vai falar no caso da cobrança indevida, né? O consumidor cobrado por quantia indevida possui o direito da repetição do indébito o valor igual ao dobro daquilo que pagou em excesso. Ah, então o consumidor recebe 2 vezes o que pagou a maior. É isso aí. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque tem gente que imagina assim, eu estou sendo cobrado de novo, eu vou ter direito do dobro? Não. Se por um acaso você for cobrado por algo que você já pagou e pagou de novo, ou pagou a maior, aí você tem o dobro daquilo que você pagou a maior. Então, tipo, eu tenho a cobrança lá de R$1.000, eu já paguei. Aí tu tá me cobrando, dizendo que eu não paguei, não sei o que, eu fui, arrumei dinheiro, paguei de novo. O que eu tenho direito de cobrar? O dobro daquilo. Eu vou contar uma história para vocês. Eu tenho uma conta corrente num banco. Eu só não vou falar o nome porque não transitou em julgado ainda. Mas eu tenho uma conta corrente num famoso banco. Acho até que não sei se o maior banco do Brasil, mas um dos maiores bancos do Brasil, em que de uma hora para outra surgiu um cheque especial como se eu tivesse usado, daqui da minha empresa. Eu olhei para aquilo e falei, cara, não usei. Aí ficou aquela briga, porque é um computador do outro lado, a pessoa que está de frente para a tela, não tem aquela atenção, não tem aquele carinho, e briga daqui, briga de lá, o negócio vai, paga, não paga, faz, não faz. E aí, o que eu fiz? Filho, eu estou dizendo que eu já paguei, isso está errado. Ah, não, mas na tela está aparecendo. Falei, então beleza. Peguei, depositei em juízo aquele valor. Aliás, depositei não, paguei. Peguei o meu recibinho, peguei meu recibo, beleza, fiz o pagamento. E agora? Bom, peguei, fiz o pagamento, agora eu entro com um processo para cobrar o dobro do que eu paguei a maior. Simples assim. Legal. Tá bom. Renato, então, tudo bem. É assim que regula a cobrança de dívidas no Brasil? Sim. Se eu estiver abusando do meu direito, você pode pedir entrar com uma ação para parar de cobrar daquele jeito, pode pedir até danos morais, e na questão da cobrança indevida, você pode pedir o dobro daquilo que pagou em excesso. Legal?
Vamos aqui. Beleza, voltamos para cá. Agora vamos seguir com a matéria. Cobrança de dívidas. Bancos de dados. Bom, cobrança de dívida está aqui no 42, que foi o que a gente trabalhou. Bancos de dados. Geralmente, quando eu estou me referindo a bancos de dados, eu estou falando de SPC, Serasa e tudo mais. O que pode acontecer quando seu nome estiver num banco de dados? Bom, o banco de dados ele tem que manter as informações atualizadas. Ou seja, se o consumidor efetuou o pagamento, tem que retirar o nome do consumidor. Né? E vamos lá. Como é que é o passo a passo? Primeiro, é lícito isso aí? E se o consumidor ele quiser ter acesso às informações, ele tem o direito de livre acesso das informações. Então, Renato, o que é um banco de dados? É uma empresa que vive do armazenamento de informações. Legal. Como é que é o passo a passo desse tipo de empresa que vive de armazenar informações de terceiros? Bom, o passo a passo é o seguinte: as informações devem ser atualizadas. Um dia, o consumidor efetuando o pagamento, o fornecedor tem que retirar esse nome do consumidor. O consumidor ele tem que ser notificado para poder efetuar o pagamento antes da negativação ocorrer. Porque quando você tem teu nome negativado, isso acaba com a tua vida, né? Então você tem que ter uma oportunidade de saldar esse débito. Uma vez dada a oportunidade e você quedando inerte, aí a negativação ela se desenvolve. Renato, essa notificação precisa ser feita por AR? Não necessariamente essa notificação precisa ser feita por AR. Só o fornecedor tem que comprovar que mandou essa notificação para você, não necessariamente por AR. Tudo bem? Tema bancos de dados. Qual o prazo máximo para o seu nome ficar no SPC, no Serasa? 5 anos. Tá? 5 anos. Fechou. Engraçado, né, cara? Quando eu fui dando a matéria agora, sem usar o quadro, né, sem ir digitando, eu senti uma falta danada aqui agora. Quase que eu falei, eu vou lá. Eu falei, não, mas eles já estão de saco cheio de mim, eles já não estão mais me aguentando, não. Então deixa rolar aqui. Então são os bancos de dados. Mas é bom que a matéria ela vai ficando organizadinha, né? Tá legal. Eu trouxe a informação aqui, né? A jurisprudência configura dano moral em ré ipsa, quer dizer, não precisa de comprovação. O fato está contido em si, o próprio fato em si é capaz, é ensejador dos danos de ordem moral, você não precisa fazer uma demonstração mínima. Configura dano moral em ré ipsa, a ausência de comunicação acerca da disponibilização comercial, disponibilização/comercialização de informações pessoais em banco de dados do consumidor. Isso aí vai ferir, além do Código de Defesa do Consumidor, nós vamos ter aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que também entra, o Marco Civil da Internet, isso fere o Código Civil quando a gente fala de direitos da personalidade, você disponibilizar esses dados. Então, o informativo 660 acertou monstruosamente e isso pode cair numa prova. Direito de arrependimento. Trata-se de uma faculdade. Não, olha, o consumidor tem um direito de se arrepender no prazo de 7 dias. Aí você fala, mas Renato, 7 dias do quê? 7 dias das aquisições feitas fora do estabelecimento comercial. Então, se você comprou pela televisão, pela internet, pelo telefone, o consumidor tem o direito de se arrepender. Então, comprei e falo, não quero mais. Ok? Então vamos aqui. Direito de arrependimento é um prazo de reflexão, é um período de reflexão para que o consumidor possa melhor pensar, melhor refletir, melhor se adaptar em relação à absorção de um bem de consumo objetivado pela internet. Então, trata-se de um período de reflexão conferido ao consumidor para que o mesmo possa se arrepender das compras feitas fora do estabelecimento comercial.
Exemplo, internet, televisão, telefone. Ponto. Qual o prazo do direito de arrependimento? 7 dias. Esses 7 dias, qual é o início da contagem do prazo? Será o momento da contratação, ou pode entregar, ou do momento do recebimento do bem. São 7 dias do recebimento do bem. Ok? Mas, sublinhe aí, isso só vale para as compras à distância. Não tem direito de arrependimento em loja física. Você entrou lá na loja, escolheu a roupa no dia seguinte, me arrependi. Dane-se, não tem direito de arrependimento para loja física, não. Legal? Fechou. E agora, gente, eu separei isso para vocês. Nós trabalhamos com todo o direito material do CDC. Só que o CDC, ele trabalha com direito civil, trabalha com direito penal, trabalha com direito administrativo. Mas eu recomendo que, se você quiser se aprofundar no processo administrativo, que você escolha um bom professor de direito administrativo. Você tem o seu bom professor de direito administrativo e ele vai explicar como é que é o processo administrativo. Tudo que eu expliquei aqui no CDC, né, toda a parte do direito material, você, sem prejuízo, pode pedir por esse direito na esfera civil, penal ou administrativa. O professor de direito penal, que vocês amam também, ele vai trabalhar com os crimes de consumo, que vai do artigo 61 até o 80. Quando a gente fala que publicidade enganosa é crime, é mesmo, está lá, 67, 68. Quando a gente fala que cobrança de dívida, quando alguém abusa, isso pode ser crime também, artigo 71. Renato, é mesmo fazer afirmação falsa ou enganosa, 66. Só que eu não sou criminalista. A parte do direito penal, o ideal é que você estude com um criminalista. Ok? Então, o direito civil todo vocês aprenderam e vale a pena você saber o seguinte, que sem prejuízo das sanções de ordem civil, você tem sanções de ordem penal e você tem sanções de ordem administrativa. Esse conteúdo, vocês terão, o conteúdo do processo penal, o conteúdo do processo administrativo é melhor que você estude com um professor de direito penal, com um professor de direito administrativo. Todo o direito civil do CDC você teve aqui comigo e eu dei um curso super, super, super completo. Renato, sobre isso, se cair uma questão de prova, qual que tu acredita? Olha aí, o MP tem legitimidade para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos? Resposta, súmula 601, essa é a minha aposta, tá? Súmula 601, o MP tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, beleza?